Olá, vim aqui gravar esse vídeo sobre recursos porque trouxe esse tema outro dia e aí falei, vou falar a respeito e agora apareceu essa oportunidade. Nossa, as oportunidades aparecem? Aparecem. Eu não consigo programar muito quando que eu faço os áudios no Telegram ou, enfim, gravo alguma coisa para compartilhar. Por isso mesmo, faço do jeito que dá, né? Já tô com a blusa um pouco amassada, tô desde as 5 da manhã, fazendo um monte de coisa. Acabei de dar curso de escrita, tô com o ventilador ligado, porque senão vou morrer de calor. Então é isso, gravo com a câmera pior do celular, a da frente, porque não dá, se eu for organizar tudo isso não acontece o vídeo. Então, só fazendo todos esses comentários, porque é isso. Sinto a necessidade de justificar. E agora vamos ao tema de hoje, recursos, né? E essa história, né, esse tema surgiu a partir de pensar na história da Vasalisa. Vasalisa a Sabida é uma história que a Clarissa Pinkola Estés conta no livro Mulheres que Correm com os Lobos, no terceiro capítulo. É uma história muito legal sobre uma menina que começa a história ali num contexto meio Cinderela, né? Então o pai havia a mãe tinha morrido, o pai casou com uma mulher que não era legal, que tinha duas filhas e elas exploravam então a Vasalisa. Bem igualzinho assim o começo da Cinderela, mas essa menina é enviada à floresta para buscar o fogo na casa da Baba Yaga, que é uma mulher, uma criatura ali meio bruxa, que dentro da leitura da Clarissa Pinkola representa ali, né, é uma imagem, um fragmento dessa mulher selvagem, que é um arquétipo que ela quer trabalhar ao longo das narrativas que ela traz neste livro. Mas o que eu quero pegar aqui é só uma coisinha da história da Vasalisa, que é a seguinte, né? Essa é uma história de iniciação. Uma história de iniciação é uma história de transformação. É uma história em que alguma coisa que era ingênua, que era inocente demais, que não via alguma coisa que estava posta, passa a ver. Então é uma história em que algum tipo de transformação se opera, resultando numa modificação dessa personagem principal. No caso, é a Vasalisa, né? E no caso, a gente vai ver que esse caminho de iniciação é a descoberta, a apropriação da sua intuição, ou seja, daquilo que a gente sabe sem saber que a gente sabe, ou que a gente sabe sem saber como a gente sabe, ou enfim, uma confiança nas reações do próprio corpo, nas reações das emoções, esse tipo de coisa também a gente pode entender como ali algo que é da ordem de uma certa intuição, porque não é explicável, não é justificável, não é redutível à razão, ao conhecimento racional, explicado, analítico nesse sentido. Então, essa é a transformação da Vasalisa, né? Passar a ser alguém que confia na própria percepção das coisas, que consegue caminhar mesmo sem ter caminhado por ali antes. No caso, caminhar pela floresta, chegar na casa da Baba Yaga, não ser devorada pela Baba Yaga, que era o plano original da madrasta, e voltar para casa sim, com um fogo, que é uma outra representação ali dessa intuição mais exacerbada. E qual seria a primeira representação da intuição? Sei que esse vídeo deve estar muito confuso para quem não conhece a história da Vasalisa, mas sei que muitas das pessoas que vão acabar vindo ver esse vídeo já conhecem, na verdade, a história da Vasalisa. Só tô aqui retomando um aspecto que é o seguinte. No comecinho da história, quando a mãe dela vai morrer, né, está ali no seu leito de morte, ela entrega a Vasalisa uma bonequinha que no livro, no conto, essa bonequinha que é um duplo da Vasalisa, tá vestida igual a Vasalisa, ela usa a mesma roupinha e tudo mais, vai representar a intuição, essa bonequinha. Então, quando Vasalisa sai pela floresta e não sabe por onde ir, a bonequinha direciona, a bonequinha diz, ó, vai pra ali, vai pra direita, vai pra esquerda, e assim também as tarefas que a Vasalisa tem que realizar dentro da casa da Baba Yaga, que correspondem ali a tarefas psíquicas, tarefas de um certo desenvolvimento, mas que no conto são tarefas domésticas, tarefas difíceis de separar uma coisa da outra, separar o milho bom do milho ruim, esse tipo de coisa. A boneca também realiza as tarefas por ela, né? E aí parece uma saída muito mágica, mas na verdade é simplesmente a confiança num recurso que já está lá.
mas que de repente não está sendo usado e que não está sendo visto, né? Então, do ponto em que a Vasalisa ganhou a boneca até o ponto em que ela começou a usar a boneca, né? Ou seja, do ponto em que esse conhecimento de alguma maneira foi transmitido a ela, ao momento em que ela passa a usar este conhecimento, já que o conhecimento racional não vai ajudar naquele momento, naquele contexto, existe um certo período de tempo que se passou, ou seja, ela já tinha a boneca há muito tempo antes de ela começar efetivamente a usar essa boneca, ou seja, essa intuição, esse conhecimento, esse saber já tinha sido transmitido a ela antes de ela começar efetivamente a fazer uso deste recurso. Tá, espero que eu esteja sendo mais ou menos clara por aqui. Porque a ideia é a seguinte: nós todos temos recursos e muitas vezes a gente acha que a gente não tem, né? Então, até isso é algo que a própria Clarissa Pinkola Estés traz no livro dela em vários momentos, em capítulos diferentes, é a ideia de que a gente muitas vezes, principalmente as mulheres, por conta de vários fatores que eu não vou abordar aqui, senão o vídeo não acaba nunca, somos levadas sempre a pensar que aquilo que a gente tem, faz ou não é suficiente, né? E a gente fica numa certa ilusão, que de uma certa forma é uma ilusão de completude, ou uma ilusão de achei a peça que faltava, uma ilusão de que se eu conseguir este recurso, aí sim, né, alguma coisa vai se efetivar de maneira plena na minha vida. Então, a gente pode, por exemplo, né, fazer um curso de, vamos pegar ali, né, um curso de inglês, depois um curso de italiano, e depois um curso de francês, depois um curso de espanhol, e depois um curso de, né, peguei aqui os idiomas porque foi o que me veio à cabeça. Mas não porque eu quero ou tenho um desejo genuíno de aprender, mas porque eu sinto que aquilo que eu já tenho comigo, aquilo que já é a minha bagagem, aquilo que já tá nas minhas mãos, aquilo que eu já construí, não basta. E que para eu chegar no lugar que eu tô imaginando chegar, né, eu preciso de alguma outra coisa para vir compor comigo. E essa ideia, ela é muito reforçada, né, por várias coisas. Por uma certa tendência ao excesso que a gente tem, de colocar muitas coisas na lógica de um certo consumo, inclusive as informações que são muito abundantes, são muito disponíveis, a gente fica, né, pegando informações de todos os lados, de todos os cantos, a gente não consegue ordenar, a gente não consegue sedimentar, a gente não consegue nem ter o tempo de se apropriar de fato disso, né? Essa informação muitas vezes não chega a se tornar um saber, mas fica ali peças soltas, eu sinto que algo não se incorpora. E também porque a gente tem essa ideia de que existe uma fórmula mágica, então existe alguma coisa que se eu fizer, então algo vai dar certo, algo vai suceder, e é com garantias, sendo que a vida é sem garantias, né? Então, na verdade, cada recurso que eu acho que eu preciso e que eu vou atrás de acumular, seja na forma de um curso, uma viagem, uma faculdade, sei lá o quê, é uma aposta que não tem garantias de que vai me levar a algum lugar, né? E aí a gente fica muitas vezes acumulando recurso, né? Acumulando, e a gente acha que ainda falta, mas a história da Vasalisa, né, que é da onde vem esse raciocínio, ela nos diz que, olha só, a boneca já está com você, né? De alguma maneira tem algo que você já tem, só que você não está usando. E quando a gente pensa, por exemplo, em alguns processos terapêuticos, né? A escrita terapêutica é como eu trabalho, por exemplo, ou por exemplo uma análise, por exemplo uma terapia, por exemplo, né, alguma coisa assim nessa linha, não necessariamente, né, como a escrita, não necessariamente um tratamento, né, a escrita não é um tratamento, mas o que a gente faz, em geral, não é pegar mais, é reorganizar, reordenar, descobrir, trazer à luz, colocar em outros lugares, testar novas formas de composição,
com aquilo que a gente já tem. Torcer a perspectiva, tentar outros modos de contar aquilo que a gente já tem, né? Então, assim como a Vasalisa, ela já tinha a boneca, mas nunca antes de ela entrar naquela floresta, ela tinha precisado estar em contato com esse saber não racional. Isso nunca tinha sido acessado. Esse momento de entrada na floresta, em que eu tô sem bússola, eu tô sem mapa e eu só tenho a minha bonequinha, né, a minha intuição, o meu corpo, as minhas reações, as minhas percepções para me guiar, é simplesmente o momento do desconhecido. É o momento do desconhecido que sinaliza aí também uma certa transformação rumo a mais autonomia, a mais independência, de alguma maneira eu entender que eu posso contar comigo mesmo, que eu posso contar com aquilo que eu já tenho. E eu sinto que muitas vezes a gente acaba ficando nessa ideia de que eu preciso pegar mais um, né? Agora, sempre que me passa alguma coisa pela cabeça, eu acho quase irresistível pra mim falar, né? Mas como minhas filhas estão na fase do Pokémon, né? Preciso pegar mais um, preciso pegar mais um. E você nem vê o que você tem, né? É igual a gente fez esse ano, no começo do ano, ali uma oficina que era a oficina de escrita do vazio. E a gente falou muito sobre como, muitas vezes, a sensação de vazio, ela é paradoxalmente trazida pelo excesso. E isso é algo que muitos autores trabalham, né? E que a gente sente na pele quando a gente vai, por exemplo, num canal, numa coisa ali, num streaming, a gente vai na Netflix, e a gente tem tanto filme, né, pra escolher. É um excesso de coisas disponíveis, de títulos ali à nossa disposição, que a gente fica, às vezes, mudando. E lê a sinopse e vai pro próximo, e lê a sinopse e vai pro próximo, vê a capa e pula pro próximo e não consegue escolher. Quer dizer, é tanta coisa, daí a gente fala assim, não tenho nada pra assistir, não tem nada que me interessa aqui. Às vezes a gente faz isso com os nossos recursos e a gente também, quando tá passando, de vez em quando, por uma situação de vida que ela é muito adversa, ou que ela é muito diferente daquilo que a gente já viveu, ou que ela é consciente, intencionalmente direcionada a algo novo, tipo uma transição de carreira, uma mudança de cidade, alguma coisa assim, a gente tem a sensação de que tudo aquilo que foi feito até agora não compõe nada que possa ser usado para o que eu estou enfrentando hoje. E não é verdade, né? Não é verdade. Porque tem essa frase que as pessoas gostam de dizer, que é assim, o que te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível. E eu entendo o que essa frase quer dizer. Essa frase quer dizer assim, olha, se você quer avançar, talvez você precise fazer algo de diferente ou encontrar alguma outra coisa para agregar. Mas assim, a gente só caminha com os pés que a gente tem, né? Então, na verdade, quando a Vasalisa sai até o próximo nível dela, entre aspas, que é passar um tempo ali na casa da Baba Yaga, onde ela vai de fato coletar novos recursos, ela chega até ali com aquilo que ela já tem. Só que ela chega até ali com aquilo que ela já tem e que ela não estava vendo para que servia. Ela não estava entendendo para o que era aquela boneca exatamente. Né? E muitas vezes isso acontece com a gente também. É só na ocasião. É muito louco isso, né? É óbvio, mas ao mesmo tempo que é óbvio, é muito louco. É só no momento em que eu sou posta à prova de alguma forma que eu vejo o recurso que eu já tinha. Porque naquele momento ele é colocado à luz. Não tem gente que, né? Vou pegar aqui, vou criar um estereótipo. Tem medo de barata, tem medo de formiga, tem medo de trovão, tem medo de elevador, tem medo de não sei o que. Tem medo de várias coisas do cotidiano, não sei, uma pessoa assim, vamos inventar essa pessoa, né? A Joana. E aí, todo mundo pensa, não, a Joana, gente, se acontece alguma coisa, a Joana não vai saber o que fazer.
Porque a Joana, imagina, a Joana até da própria sombra, ela desconfia, tem medo, não consegue se virar e tudo mais, quem, né? E aí um dia a Joana se vê diante de uma situação difícil, que pode ser ter perdido o emprego, que pode ser ter perdido uma pessoa, que pode ser ter se visto sem dinheiro. E aí Joana subitamente consegue se virar. Ela encontra um modo de fazer. Ela encontra alguma coisa dentro dela que já estava ali. Só que de alguma maneira ela não tinha, né, se engajado com isso, que era um recurso que já estava com ela. Quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que a gente não deve fazer curso, eu não tô querendo dizer que a gente não deve ir atrás de conhecer outras coisas, eu não tô dizendo nada disso. Quem sou eu para dizer isso? Eu sempre tô, né, fazendo algum curso, estudando alguma coisa, eu acho isso essencial na vida. Mas assim, entender por que você tá fazendo isso, né? É porque você sente que aquilo vai somar, vai agregar, vai vir, né, compor com aquilo que já tá em você, se encontrar com aquilo que já tá em você e aí perturbando essa ordem do que já tá em você, produzir algo diferente, ou se é a sensação de que não me basta ter esses títulos todos que eu tenho para assistir na Netflix, eu preciso do outro, eu preciso do próximo, que não é esse ainda, não é esse ainda, não é esse ainda, e eu nem parei para olhar de fato o que é que tem ali. Então, eu acho que a gente pode também se dar a oportunidade de mobilizar aquilo que já tá com a gente, aquela boneca que a gente já tem, e colocar um pouco para jogo, né? Como a gente fala, ter a pele no jogo, que muitas vezes é uma outra frase aí que é usada em contextos completamente equivocados, na minha opinião, mas que é também a ideia de se lançar no mar que você deseja navegar, sabe? Porque ficar olhando daqui e pensando, vou construir esse barco, não tá bom ainda. Vou colocar mais um negócio nesse barco, não tá bom ainda. Vou trazer mais esse recurso para esse barco, não tá bom ainda. Sem nunca, né, se colocar ali a navegar de fato. Ficou tão brega essa imagem, mas vocês entenderam, é bom que dá para entender, né, exatamente o que eu tô falando. Você não consegue nem saber qual é o recurso de que você precisa se você precisar de fato. Entende? Porque não é assim que funciona. Você pega ali, se prepara para sua corrida, para sua caminhada, e a primeira vez que você tá indo, você vai de calça, tênis, blusa. E aí no meio do caminho você sente sede e você pensa, putz, precisava ter trazido uma água. Aí você sai com a água e no meio do caminho você pensa, nossa, não trouxe nada para prender o meu cabelo, preciso de um elástico, tá? Outra comparação assim, besta, mas que é, eu só sei o que me falta, se me falta, porque eu já estou no movimento de fazer com o que eu tenho, né? Então, a história da Vasalisa, ela é muito exemplar nesse sentido de que o caminho, ele vai ser feito com a boneca, né, que já me foi transmitida. Não tem como eu baixar do além, né, um recurso para me levar a um lugar que eu nem sei o que é, porque é desconhecido. Então, preciso ir com o que eu tenho. E aí, quando eu chego lá, a vida se encarrega, né? Como ela chega lá na casa da Baba Yaga, ela nem sabe o que vai acontecer. A vida se encarrega. Nós estamos o tempo todo, né, criando esses recursos, esses conhecimentos, compondo de outro jeito, reorganizando, reordenando, tirando de um lugar e pondo no outro, fazendo arranjos novos com aquilo que a gente já tem, tirando alguns, tá? Que às vezes a gente também precisa tirar alguns excessos, podar algumas coisas, que também
é um movimento que pode nos fazer bem. Se a gente é o contrário da pessoa que sai sem a garrafa d'água, a gente acha que a gente precisa sair com tudo, né? Só para ir dar uma volta no parque eu preciso de uma bússola, de uma barraca de acampamento, de não sei o que mais que eu vou precisar. Então a história da Vasalisa, ela né, nos mostra como que a vida mesmo se encarrega de a gente ir entendendo de que é que a gente precisa. Que é uma pergunta que a Clarissa coloca. E aí agora, enquanto gravo este vídeo, decidi que vou aqui propor já... Ai, por que eu faço essas coisas? Daí eu começo a falar e não consigo sair. Ela coloca essa pergunta no capítulo. Uma pergunta que a gente deve se fazer, que é a pergunta sobre o que a gente precisa hoje, né? Ela termina ali, o capítulo 3, falando sobre como, muitas vezes, algumas pessoas, elas escolhem o que elas querem. Elas escolhem o que elas querem, não é no final do capítulo isso, é mais ou menos no final. Como se o mundo fosse um buffet de café da manhã, mais ou menos, tá? Então, imagina que assim, você tá vendo o que tá disponível e aí você vai lá e você vai escolher. Só que às vezes, aquilo que tá disponível não é nada do que você quer. E às vezes você não tá com fome, mas você se obriga a comer, ou você se obriga a escolher alguma coisa ali, porque é o que tem. Quando, na verdade, eu falei isso no encontro do grupo, né? Faz mais sentido a gente se perguntar, né? Do que a gente tá com fome, né? O que é que a gente quer? O que a gente sente que precisa a cada momento em que já estamos caminhando, em que já estamos em movimento, em que já estamos com o nosso barquinho lá na água. E a gente sentir que resposta seria essa. Então eu me pergunto, tô com fome de quê? Tô com fome, sei lá, de pão. Eu olho pro buffet e não tem pão, aí sim, né, eu me encontro com essa impossibilidade, que todos nós nos encontramos com essa impossibilidade, porque a gente não pode tudo, a gente não pode ter tudo, mas é aí sim que eu faço uma filtragem do tipo, ok, então já que agora não pode ser o pão, o que pode ser daqui que vai, né, me nutrir de uma maneira conforme, que eu me sinta bem. Porque muitas vezes é isso, a vida fica te jogando um monte de filme e você nem parou para perguntar se você quer assistir TV, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em escolher, né, um curso para fazer, uma nova habilidade para aprender, alguma coisa assim, não é primeiro olhar o catálogo, é primeiro se perguntar o que eu quero. E uma vez que eu me perguntei o que eu quero, aí sim eu vou pro catálogo e o catálogo vai me mostrar onde está a minha impossibilidade. E aí eu faço essa filtragem e me pergunto mais uma vez o que pode ser. Não é eu nem saber se eu tô com fome, eu nem saber se eu tô com sede, eu nem saber se tô em falta de alguma coisa, eu nem saber se eu quero ver TV e eu pôr o catálogo, estar na minha frente, achar que eu preciso coletar. Preciso comer, eu preciso ter, eu preciso comprar esse curso, eu preciso fazer essa coisa, eu preciso aprender esse negócio, eu preciso comer essa coxinha, sei lá, esse negócio que tá aqui porque tá na minha frente. E aí é esse acúmulo de recurso que eu nem sei porquê. Ou essas escolhas que a gente faz e que às vezes a gente não entende porquê. E eu saí aqui do tema, né, do recurso um pouco, e fui caminhando por outros lugares, mas que eu acho que de alguma maneira eles se conectam e que pode ser um exercício, né, de escrita, de a gente conseguir se perguntar a cada dia, né? Ela diz assim, né, vou ler para vocês. Estou com fome de quê? De que estou sentindo falta? Talvez eu esteja querendo uma moto em vez de uma bicicleta. Talvez eu esteja desejando ir visitar minha avó de idade avançada. As decisões não precisam ser tão importantes. Às vezes, a questão a ser avaliada é a escolha entre dar um passeio e escrever um poema. Seja questão séria, seja ela banal, a ideia é consultar o self instintivo através de um dos aspectos disponíveis. A boneca, né, ou a Baba Yaga, a caveira, que são as imagens que ela trabalha lá. Ou seja, essa primeira resposta, que depois você pode refinar a partir do que está disponível de fato no mundo,
é uma primeira resposta que vem do corpo, que vem do repertório que já está em você, né? E dos recursos que já estão em movimento dentro de você, que você já está colocando para jogo, porque até nesse engajamento dos recursos com o mundo, das suas mãos com esse mundo, é que você pode ver também o que é que de repente você precisa, quer ou não, ou que está em excesso às vezes. Me perdi aqui um pouco no final, mas já ficou mais longo também do que eu previa. Eu espero que mesmo gravando de modo improvisado, nessa posição estranha de câmera, com essa blusa que já passou da hora, porque já passei da hora eu também, com este ventilador, enfim, com todos esses... Eu estou fazendo com os recursos que eu tenho em mãos agora, que a outra alternativa é não fazer. Então vou parar por aqui e é isso.